VPD, a sigla que significa aí em inglês Vapor Pressure Deficit, ou déficit de pressão de vapor. O que isso quer dizer e o que isso vai ser importante para o desenvolvimento da planta? O gerenciamento do VPD vai ser fundamental para justamente criar um ambiente de cultivo indoor mais adequado possível. Quando estamos com plantas no sistema vegetativo, e por isso uma questão de alto crescimento, a umidade pode ser muito grande por conta da transpiração que as plantas exercem. Dessa forma, vamos tentar compreender o que é, na verdade, a umidade e como que as plantas respondem a ela. Dessa forma, você vai poder fazer um gerenciamento do seu espaço de cultivo e conseguir, através de manipulação dessa ambientação, tornar o ambiente próprio no que diz respeito à umidade. A umidade do ar ou no ar nada mais vai ser do que a quantidade de água que está disponível nesse ambiente, na forma de vapor de água, uma forma gasosa. E claro, a temperatura vai desempenhar aí um papel crucial quando se trata de umidade. Dessa forma, quanto mais quente for o ar, mais vapor de água ele pode potencialmente armazenar. E a gente tem a chamada umidade relativa, Relative Humidity, na sigla UR, que é medida então nas porcentagens de vapor de água presente no ar. Como essa medição vai variar constantemente, é por isso que se faz uma média, obtendo assim essa umidade relativa. Então, por exemplo, quando a umidade relativa está em 50%, queremos dizer que a uma determinada temperatura específica que está naquele momento, o ar consegue reter metade do potencial de vapor de água possível. Como a umidade relativa no ar vai afetar suas plantas? Para fazer uma medição mais precisa da umidade relativa, você vai usar um higrômetro, que é um medidor, podendo ser digital ou analógico, que vai dar essa marca da umidade relativa. O efeito primordial da umidade relativa nas suas plantas vai se dar com relação à transpiração que elas exercem. Constantemente, a planta libera vapor de água através de seus estômatos. E elas fazem isso, entre outras coisas, para desenvolver o seu crescimento. Então, a quantidade de água que as plantas vão perdendo pela transpiração vai ser regulada, em certa medida, pela abertura e o fechamento dos estômatos. Então, quanto mais seco o ar, mais as plantas irão transpirar. Por que isso acontece? Justamente pela questão da pressão que esses gases exercem no ar. Quanto mais vapor de água, mais pressão de vapor. Dessa forma, para uma planta, essa alta pressão de vapor pode ser pensada como uma força invisível que empurra o ar em todas as direções, o que torna então mais difícil para a planta justamente transpirar. Já nos ambientes com baixa umidade relativa, essa pressão é bem menor sobre a planta, sobre as folhas da planta, tornando então mais fácil para que elas consigam perder a água por transpiração. Mas afinal de contas, o que é então o déficit de pressão de vapor? Agora que entendemos como que a umidade relativa atua no ambiente, vamos entender a diferença entre a pressão exercida pelo vapor de água presente no ar, saturado, e a pressão exercida pelo vapor de água que está realmente presente no ar, sob uma determinada temperatura. Dessa forma, à medida que o ar aquece, ele se expande e aumenta a capacidade de retenção de vapor. À medida que o ar resfria, o vapor se contrai e se condensa em forma de água. O VPD, então, seria mais ou menos como as plantas realmente sentem e reagem à umidade no ambiente de cultivo. Então, o VPD pode ser pensado como a escassez de pressão de vapor no ar. Ou, em outra forma de pensarmos, seria como o poder de secagem que o ar vai possuir. Essa medição vai ser em quilopascal e é uma combinação da temperatura e da umidade relativa em um único valor. Simplificando, quanto maior o valor do VPD, maior o potencial do ar de sugar a umidade da planta.
Essa medição pode ser bastante complexa porque existe uma variação, inclusive, de folha para folha, quando, por exemplo, uma folha recebe mais luminosidade do que outras. Dessa forma, a medição mais equilibrada seria a próxima à copa das plantas. A ideia é de uma investigação da temperatura e a umidade no ambiente e como ela afeta as plantas. Gerenciar a umidade em seu cultivo indoor é essencial para manter as plantas a uma taxa saudável de transpiração. Como já vimos, a transpiração é muito importante para o crescimento saudável da planta. Aproximadamente 90% da captação de água de uma folha saudável é eliminada por transpiração e 10% utilizada para o crescimento. Então, a importância de uma transpiração saudável e um consequente crescimento robusto. Então, que nível de umidade é mais adequado para o teu espaço indoor? O consenso de 70% para o crescimento vegetativo e de 50% para o crescimento de floração é um consenso geral, mas essa não é toda a história. O nível de adequação mais interessante e mais preciso leva-se em conta também a temperatura ambiente. Seguindo a tabela, podemos ver que a 70% de umidade relativa, a temperatura deve estar entre 22 e 26 graus, justamente para manter um VPD em nível saudável. E assim nós vemos na tabela a perspectiva mais geral para cada graduação do VPD. Por essa tabela dá para ver, por exemplo, como isso pode se tornar relativo, uma vez que temperaturas acima de 22 graus, uma umidade relativa de 50% já se torna criticamente baixa. Claro que a ideia é não manter um padrão rigoroso de medição. Na verdade, o que é mais interessante é entender esse conceito de déficit de pressão de vapor para ajudar a fornecer uma melhor ambientação relativa à umidade e à temperatura, dando às plantas condições adequadas e evitando o estresse. Se você quiser medir o VPD das folhas das suas plantas, pode seguir aqui essa tabela. Vamos entender então o efeito da umidade no seu cultivo indoor. As plantas lidam com a mudança de umidade, ajustando os estômatos nas folhas. À medida que o VPD diminui, ou seja, com uma alta umidade relativa, os estômatos tendem a se abrir e, ao contrário, se fecham à medida que o VPD aumenta com uma umidade relativa baixa. Isso acontece justamente para evitar a perda excessiva de água. No entanto, esse fechamento dos estômatos também afeta a taxa de fotossíntese, uma vez que o dióxido de carbono é absorvido pela abertura dos estômatos. Portanto, a umidade relativa consistentemente baixa provoca frequentemente um crescimento muito lento ou mesmo um crescimento atrofiado. Dessa forma, quando a umidade fica mais baixa, as plantas vão lutar para crescer, tentando conter a perda de água excessiva de suas folhas. Para evitar a luz atingindo a superfície da folha, elas tendem a se enrolar para dentro a partir das bordas, justamente expondo menos superfície da folha, numa tentativa de adaptação ao ambiente. Dessa forma, o crescimento tende a ser melhorado com uma umidade relativa mais alta, levando-se em conta que, claro, a umidade excessiva também pode haver um crescimento desfavorável. Como já vimos, com um VPD baixo, há uma menor transpiração da planta, o que limita o transporte de minerais e, por consequência, o crescimento da planta. Quando o VPD é muito baixo e, consequentemente, a umidade relativa muito alta, pode acontecer a chamada gutação, quando a combinação de uma zona de raiz também molhada cria uma alta pressão dentro da planta que força a água a sair das folhas pelas bordas, com folhas parecendo queimadas ou com pequenos depósitos brancos. E claro, temos que levar em conta que com uma alta umidade constante também vem o risco de doenças fúngicas, produzindo a ambientação perfeita para a reprodução de doenças, como o oídio, as botrites, além de esporos de fungos,
A ideia é que você entenda esse conceito do VPD, déficit de pressão de vapor, para conseguir ir ajustando a umidade e a temperatura no seu espaço de cultivo indoor e proporcionar para suas plantas a melhor ambientação de crescimento possível. Então, bom cultivo!